Bom dia, amados. Bem-vindos, glória a Deus. Hoje é o dia 11 de 11 de 2022 e é sexta-feira. E são 9 horas. Glória ao Senhor. Mais ou menos. O título da mensagem é Está escrito nos profetas. O hino é o 243. Desde que conheci Jesus é o título. Aleluia. Glória a Deus. Então, o hino diz o seguinte: Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom e glorioso, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, aleluia. Vou ler o hino. Desde que conheci Jesus, toda a minha vida mudou. Ele entrou dentro de mim, dentro do meu espírito, alma e corpo. Eu andava sem esperança, sem alegria de viver. Ele tomou conta da minha vida. O São Paulo disse: Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O corpo que nos separa de Deus, com o pecado original, etc. Por isso eu louvo, vou ler outra vez. Desde que conheci Jesus, toda a minha vida mudou. Ele entrou dentro de mim. Eu andava sem esperança, sem alegria de viver. Ele tomou conta da minha vida. Por isso eu louvo e o adoro com fervor. Com ele ao meu lado, eu sei que sou mais que vencedor. Desde que conheci Jesus, sinto tão perto de mim, do meu espírito. E só com ele eu quero estar. Ele é o rei da minha vida, amém. Só com ele eu quero andar. Ele me governa e ilumina. Ele me libertou e me salvou. E fez nascer em mim o amor. Sim, o amor. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz o seguinte. Já vimos que o título é Foi elevado ao céu. Glória ao Senhor. Aleluia. Senhor é bom e glorioso. Aleluia. E o título desta passagem que vamos ler é E diziam, não é este Jesus o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele descer do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem-me. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai, ou seja, é Ele mesmo. Vou ler outra vez. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Aleluia. Glória ao Senhor. O Senhor é bom e glorioso. O Senhor nos ama. Aleluia. Não, acho que eu disse mal. O título é Está escrito nos profetas. E depois li o texto correspondente. Glória ao Senhor.
Isto está em João 6, 42 a 48. E agora vamos ler uma outra passagem que o título é E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas, as senhoras que serviam Jesus. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, lavando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas, muito admiradas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Porque buscais o vivente entre os mortos? Eles disseram, penso que eram 2 anos, não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Lucas 24, 1 a 6. Título da passagem abaixo é Seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. O texto diz, dizendo convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras e voltando do sepulcro anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as quais as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Lucas 24, 7 a 12. O título da passagem abaixo é O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Imaús. Iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse, perdão, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe, És tu só peregrina em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? 24, 13 a 18. Eles continuaram a dizer, aliás, o título da mensagem abaixo da palavra de Deus, abaixo é E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel.
o título. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Já tinha dito. E ele lhes perguntou quais. O Senhor Jesus perguntou-lhes quais coisas. E eles lhe disseram as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus. Perdão. Glória ao Senhor, aleluia. Vou repetir. E ele lhes perguntou quais, e eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Lucas 24, 19 a 23. O título. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. O texto. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E Jesus entrou para ficar com eles. Lucas 24, 20, verso 24 a 29. O título. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Texto. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. E achando congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Lucas 24, 30 a 35.
Ora, vamos ler agora o título. E agora diz, o título é Vede as minhas mãos e os meus pés. Texto. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam, perdão, algum espírito. E Jesus lhes disse, porque estáis perturbados e porque sobem tais pensamentos aos vossos corações. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede. Pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles, ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa que comer? Lucas 24, 36 a 41. Título. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Texto. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo, o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24, 42 a 47. O título. E aconteceu que, abençoando-os, ele, Jesus, se apartou deles e foi elevado ao céu. Aleluia. Texto. E destas coisas sois vós testemunhas. Eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi levado ao céu, e levado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Lucas 24, 48 a 53. Então, amados, estamos terminando. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Aleluia.